Fim da Guerra do Contestado. O conflito se estendeu até 1916, com grandes campanhas militares sendo feitas pela região. O movimento messianista foi destruído por meio de repressão do governo e seus líderes foram presos. O fim do conflito também marcou o fim da disputa territorial tratada por catarinense e paranaense, e assim os limites dos dois estados foram determinados. Estima-se que cerca de 10 mil pessoas tenham morrido na Guerra do Contestado. A Revolução dos Farrapos. A Revolução dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul, durante o período regencial, de 1835 a 1845, portanto estendeu-se até parte do segundo reinado. Foi um movimento de elite e suas causas imediatas foram insatisfação dos estanceiros com os altos impostos sobre o charque local e a escolha arbitrária de nomes não aprovados pelos estanceiros para o cargo de presidente da província, correspondente ao atual governador. A província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto econômico o charque. O charque gaúcho era produzido pelos charqueadores, a partir da carne bovina vendida pelos estanceiros. Esses grupos faziam parte da elite econômica dessa província e estavam descontentes com a política de altos impostos cobrados sobre esse produto pelo governador brasileiro. O charque abastecia mercados do Sudeste, Nordeste, principalmente porque o alimento básico dado aos escravos, assim a economia gaúcha era voltada para o mercado interno e tinha como grandes concorrentes os produtores de charque da Argentina e do Uruguai. Esse produto estanceiro, no entanto, era pouco taxado, o que tornava essa mercadoria mais competitiva que nacional. A grande exigência dos estanceiros gaúchos era que o produto estrangeiro recebesse uma taxação como forma de proteger os produtos nacionais e assim tornar os preços de produto gaúcho competitivo. A negligência do governo em relação à insatisfação dos estanceiros com a política fiscal sobre o charque e a aportação e, portanto, a principal razão que deu início à Revolta Gaúcha. A Revolta dos Farrapos foi, então, uma soma dos motivos mencionados e iniciou-se de maneira oficial em 20 de setembro de 1835. Nesse momento, o movimento era apenas uma revolta local que foi uma resposta à nomeação de presidentes de província não apoiado pelos estanceiros. A revolta dos Farrapos espalhou-se ainda à região de Santa Catarina, quando Giuseppe Garibaldi e David Ganabarro liberaram as tropas gaúchas e conquistaram na inaugurado região de Santa Catarina, quando Giuseppe Garibaldi e David Ganabarro liberaram as tropas gaúchas e conquistaram na inaugurado La República Juliana em julho de 1839. Essa república, entretanto, teve duração curta, pois a região foi retomada pelas tropas imediatas em novembro desse mesmo ano. Luiz Alves de Lima e Silva, na época barão de Caxias, foi nomeado pelo governador em 1842 para derrotar os farrapos e foi enviado para o sul com mais de 12 mil homens. Caxias conseguiu, por meio de estratégia militar eficiente e da diplomacia, derrotar gradativamente os farrapos e forçá-los à negligenciação. Nessa guerra morreram cerca de 1.300 pessoas. Esse número de mortes é visto pelos historiadores como baixo, se comparando com outros movimentos similares ocorridos no Brasil. Nesse período, a cabanagem, por exemplo, que aconteceu na província de Grão-Pará de 1335 a 1840, resultou em 30 mil mortes, e a balaiada que ocorreu no Maranhão de 1838 a 1841 causou 12 mil mortes. Essa negociação entre os
farrapos e governo levou à assinatura do Tratado de Ponte Verde, no qual foi acertada a rendição dos revoltosos. Os farrapos foram, portanto, derrotados e, em troca, o governo aceitou os seguintes termos. Os envolvidos foram anistiados, o charque estrangeiro foi taxado em 25%, os militares farrapos foram integrados ao exército imperial, mantendo a mesma parte. Provinciantes receberam o direito de escolher seu governador da província e não cumprido pelo governo. Até então, os escravos que participaram da revolta seriam alforriados, o que não foi cumprido pelo governo até então. A Revolução Federalista ocorreu no sul do Brasil durante os anos de 1893 e 1895. Ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto e da República da Espada, e foi uma guerra civil disputada entre os federalistas e os republicanos. E foi uma das mais violentas e sangrentas revoltas que aconteceram no sul do Brasil. Os chimangos eram defensores do governo de Júlio de Castilhos, da centralização política do presidencialismo, do positivismo e do governo federal. Já os maragatos queriam tirar Júlio do poder do Rio Grande do Sul e implantar um sistema descentralizado baseado no parlamentarismo. Os federalistas eram também contrários à política implantada pelo governo federal após a proclamação da República e exigiam uma revisão da Constituição. Então tinha dois lados. Um deles foi liderado por Júlio, aliado do presidente Peixoto, e defendia um governo federal forte com poder centralizado. E o outro foi liderado por Gaspar Silveira Martins, que defendia a descentralização do poder e o parlamentarismo. Em 1893, iniciaram um confronto armado para derrubar o governo de Júlio. Os federalistas tiveram suas primeiras vitórias em Santa Catarina, avançando até Curitiba. No final de 1894, o movimento perdeu a força da Batalha de Lapa e as forças federais venceram os revoltosos. Os federalistas tiveram que recuar com a chegada das tropas paulistas. O Acordo de Paz foi assinado em 1895 e selou a derrota dos federalistas. Ao encerrar a Revolução Federalista, Floriano Peixoto firmou-se como consolidador da República e pedindo reações contrárias que pudessem destabilizar o regime republicano ou de grupos monárquicos que desejavam a restauração do regime derrotado em 1889. Como Marechal de Ferro, em virtude de forma violenta como reagiu aos ataques armados de seus adversários. A saída de Floriano na presidência não significou o fim da participação dos militares na política. Os militares, ao longo das décadas seguintes, mantiveram-se próximo ao poder, pressionando o presidente civil ou organizando revoltas. A Revolução Federalista nos mostra que a proclamação da República não foi aceita em todo o Brasil certo, e os grupos políticos contestaram o positivismo, centralização do poder e as oligarquias nos governos estaduais. Assim, a Revolução Federalista pode ser encaixada nesse histórico de insatisfação com o regime republicano, instalado no país após 15 de novembro de 1889.